Todos os que pudermos, ajoelhemos-nos para uma oração ao Senhor. Senhor nosso Deus, é com um prazer e alegria que aqui estamos neste dia, onde já ouvimos os conselhos do Teu amor, do Senhor Jesus, com indicação ao estudo da Tua Palavra, por tudo o que nos ensinaste, por toda a Tua exortação, por todo este caminhar, louvado seja o Teu santo nome. Te pedimos uma bênção muito especial neste dia para todo este povo aqui reunido e também aqueles que aqui não podem estar, que esta bênção seja extensiva a todos e que todos possamos aprender mais de Ti e fazer mais e melhor a Tua vontade. Uma bênção te pedimos para o Teu servo na exposição da Tua Palavra, que a Tua vontade se faça transmitir através dele e que todos nós, mais uma vez, aprendamos aquilo que é a Tua vontade e do Teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Guarda-nos a todos, em nome de Jesus. Gostaria agora de convidar a todos a devolvermos a Deus um pouco das muitas bênçãos que Ele nos deu, começando pelas nossas crianças. Senhor Jesus, muito agradecidos estamos, Senhor,
por tudo aquilo que Tu nos dás. Sabes como, Senhor, as verbas, às vezes o numerário é importante, mas, Senhor, acima de tudo, a nossa disponibilidade, Senhor, para Ti, para um relacionamento contigo, será ainda mais importante, porque daí depois virá todo o resto. Vem, Senhor, nos ajudar, Senhor, para que nas nossas vidas possamos mudar, Senhor, mudar aquilo que está mal, que possamos, Senhor, dar os frutos do Teu Espírito e, Senhor, então, com muito mais alegria, iremos ajudar aqueles que de nós precisam e de Ti também, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia. Hoje trago-vos a história de Nicodemos. Sabem quem era Nicodemos? Não. Já vão saber. Nicodemos, ele era um homem muito rico, de uma posição social invejável. Todas as pessoas queriam ser como Nicodemos. Ele tinha êxito na sua carreira profissional e era admirado por todas as pessoas. Mas, quando chegava à noite, ele não conseguia dormir. Ele rolava de um lado para o outro na cama. Mas ele não conseguia dormir. Ele sentia um vazio. Algo lhe faltava. Mas ele não sabia o porquê. Ele não fazia mal a ninguém, não matava, não roubava, não cometia adultério. Ele não percebia porque é que não era feliz. E ele pensava e perguntava: afinal, o que é que me falta? Afinal, o que é que me falta? Porquê é que eu me sinto assim, com esta sensação? Falta de ar, assim, não me sinto em paz. Foi então que numa das noites em que ele não conseguia dormir, ele levantou-se da cama e vocês sabem quem é que ele foi à procura? Jesus, exatamente. Mas Nicodemos saiu de casa naquela noite, mas pensou em ir aos pés de Jesus e lhe pedir: Senhor, ajuda-me, por favor, eu estou perdido. Mas como é que ele poderia fazer isso? Ele era um líder religioso e naquele tempo os líderes acreditavam que estavam no mundo apenas para ajudar os outros, não para pedir ajuda. Mas Nicodemos pensou e então lá decidiu ir falar com Jesus. Então ele disse: sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz estes sinais que tu fazes, se Deus não estivesse contigo. Jesus sabia que aquele homem podia fingir que tudo estava bem. Podia repetir 1000 vezes para si mesmo que nada lhe faltava e que estava tudo bem. Todavia, por trás daquela aparência de vencedor, havia um homem infeliz. Então Jesus foi direto ao ponto e disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava a falar de um novo nascimento, de um novo recomeço, de uma página em branco para escrever uma nova história, para ele mudar a vida dele completamente. É verdade, é necessário cada um de nós nascer de novo. Jesus estava a falar do nascimento espiritual, que resulta de de uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, um novo rumo para a nossa vida, isto é, nos tornarmos pessoas diferentes. Assim são as coisas com Jesus. Por isso a Bíblia afirma: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, uma nova pessoa é, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pois é, todos os dias temos que estar em comunhão com Jesus e orar e ler a nossa Bíblia, não é? Para nós sermos felizes, não é? Diferentes, não é? Sermos mais semelhantes a Jesus, está bem? Um bom sábado para todos.
Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes 5, 1, 2. Eclesiastes 5, 1, 2. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse por pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Aproveito para saudar aqueles que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar desde o momento da Escola Sabatina. Aproveito também para saudar aqueles que estão conosco neste momento a partir da internet, que dos mais variados pontos do país, quem sabe do mundo, nos assistem e se juntam a nós neste momento de adoração ao Senhor, desejando a todos um bom sábado e, sobretudo, também que as bênçãos do Senhor, assim como estão a recair sobre nós aqui, possam também recair na sua vida, aí onde você se encontra. Queridos amigos, este para nós, para mim e para a minha família, é um sábado especial, pois é o 53º sábado que passo convosco aqui na Ilha da Madeira. Já passou um ano desde que nós chegámos e isto para nós é um motivo de felicidade. É um motivo de alegria ter passado este último ano convosco, termos aprendido da parte do Senhor tantas coisas que tivemos a oportunidade de aprender em conjunto, de crescer espiritualmente em conjunto. Tem sido bom e a minha família e eu estamos felizes de poder estar nesta querida igreja, vivendo a experiência espiritual que o Senhor nos tem concedido. Gostaria, neste momento, de retomar um assunto que há várias semanas atrás, na última vez que tive a oportunidade de estar com os irmãos nesta mesma ocasião, de vos conduzir em direção aos pensamentos do Senhor, em relação a este assunto tão importante que é a reverência. A reverência na casa de Deus, lembram-se os irmãos da última vez que falámos sobre este assunto, é tão simplesmente um sintoma ou uma indicação da nossa própria espiritualidade. Na medida em que nós compreendemos a santidade do caráter de Deus, manifestamo-la numa atitude de quietude, numa atitude de serenidade, numa atitude de profunda adoração, quando estamos na sua casa. O assunto, conforme nós o vimos há algumas semanas atrás, na primeira oportunidade que tivemos, nós tivemos a oportunidade de ver como Deus espera que os seus filhos se comportem na sua casa. Mas mais do que o comportamento, Deus espera que haja um relacionamento que sirva como base, como substrato, que permita, portanto, uma atitude de coerência e de consistência na casa de Deus. Isto quer dizer o seguinte: quando eu estou na casa do Senhor, numa atitude de silêncio e de profunda adoração, isto deve refletir a minha experiência pessoal de adoração. É verdade que se a minha reverência pode ser um indício de espiritualidade, também é verdade que a minha atitude de serenidade dentro da igreja pode não necessariamente ser uma atitude que resulte da espiritualidade. Pode ser que seja apenas um comportamento habitual. Mas Deus deseja que cada um dos seus filhos, ao aqui vir, ao estar numa atitude de adoração, numa atitude de contemplação de Deus, possa, mais do que um comportamento social ou adequadamente social, nós possamos tê-lo como um princípio que faça parte da nossa própria adoração a Deus. Nesta manhã, gostaria de retomar este mesmo assunto e convido os irmãos a irmos ao livro de Gênesis, ao capítulo 28, e nós vamos ler do verso 11 em diante. Gênesis,
capítulo 28, do verso 11 em diante. O contexto aqui é a fuga de Jacó da casa de seu pai e de sua mãe em direção à terra de Harã. Ele havia roubado a primogenitura do seu irmão mais velho, Esaú. E estava, portanto, em fuga porque tinha noção muito clara de que a ira do seu irmão iria resultar em coisas que provavelmente ele não estava preparado. Assim que diz: e chegou, verso 11, a um lugar aonde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Verso 12. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, e cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. E esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. E acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Meus caros irmãos e amigos, só a contemplação da presença de Deus, a noção da sua proximidade e da santidade do caráter do Senhor é que nos pode permitir experimentar uma verdadeira e genuína experiência de reverência. Esta já foi a ideia forte que vimos na última vez que estudamos este assunto. Mas sabem, queridos irmãos, há ideias que por vezes são tão impressivas que precisam por vezes ser à nossa mente repetidas para que a noção de gravidade e de importância possam verdadeiramente se marcar no nosso coração e no nosso espírito. A compreensão da santidade do caráter de Deus é a única razão pela qual um filho seu pode verdadeiramente compreender a forma reverente como deve se portar diante dele. Eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas outras afirmações interessantes que Ellen White nos faz a respeito da questão da reverência. Especificamente, hoje nós iremos ver algumas orientações e indicações práticas que têm a ver, inclusive, para nós como pais e para nós como jovens, e principalmente para aqueles que têm a função de educar crianças, como nós podemos inculcar nos nossos filhos, nos nossos meninos, nos nossos queridos, nas nossas queridas crianças, como podemos inculcar nelas esta mesma capacidade de adorar verdadeiramente ao Senhor. A serva do Senhor diz a certa altura: os jovens devem ser educados a elevar em seu conceito o caráter das coisas sagradas e a praticar a verdadeira devoção na casa de Deus. A espiritualidade verdadeira só pode ser desenvolvida a partir de uma experiência de reverência saudável. Continua dizendo então: a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição da sua infinita grandeza e a consciência da sua presença. A verdadeira reverência conduz-nos a uma experiência de espiritualidade mais profunda. Jamais deve o nome de Deus ser proferido leviana e precipitadamente. Mesmo na oração, deve ser evitada a sua repetição frequente e desnecessária. E
E o texto do Salmo 111, verso 9 diz: santo e tremendo é o nome do Senhor. Os anjos seus, quando pronunciam esse nome, velam o rosto. Tal o cuidado que nós devemos ter com tudo aquilo que está relacionado com o Senhor e com a sua pessoa. Em todo lar cristão, deve ser honrado pelo sacrifício de oração e louvor de manhã e à noite. Meus queridos, muitas vezes temos dificuldade em ter uma verdadeira atitude de reverência na casa de Deus, porque por vezes, no nosso próprio lar, nós e nossos filhos, nós e os membros da nossa família, não temos o hábito regular de adorá-lo de manhã e à noite. E por isso a igreja acaba por vezes por ser um lugar estranho ou um lugar de comportamentos diferentes. Diz ainda, as crianças devem ser ensinadas a respeitar e a reverenciar a hora da oração. Os pais devem não só ensinar, como também exortar os filhos a estarem no santuário divino com seriedade e reverência. Queridos, este é um assunto sobre o qual deveríamos e devemos conversar com os nossos filhos. Sejam eles crianças, sejam eles adolescentes ou já jovens adultos. É um assunto sobre o qual vale a pena efetivamente conversar. E as razões pelas quais muitas vezes nós mesmos adultos temos, por vezes, atitudes de falta de reverência na casa de Deus, devem-se invariavelmente a algum destes 4 fatores. Primeiro, falta de vivência de uma espiritualidade ou religiosidade devocional durante a semana. Por vezes, as famílias não dão a devida importância ao culto doméstico. Por vezes é necessário que os pais ou que os membros da família falem aberta e explicitamente sobre o assunto da reverência em casa, para que este tema não seja na igreja apenas um assunto que esteja apenas sob a responsabilidade dos anciãos ou dos diáconos, chamarem a atenção daqueles que às vezes podem estar a comportar-se de uma forma inconveniente. Este deve ser um assunto também que tratemos em casa. E um quarto fator ainda, que por vezes está associado à falta de reverência, tem a ver com a falta de uma consciência pessoal da santidade e da dignidade do caráter do Deus que viemos adorar neste lugar. Pais, continua esta autora, exaltai o padrão do cristianismo no espírito dos vossos filhos, ajudai-os a entender a pessoa de Jesus Cristo em sua experiência. Ensinai-os a ter respeito pela casa de Deus e a compreender que, quando entram ali, devem fazê-lo com o coração comovido, ocupando-se com pensamentos como estes: Deus está aqui, esta é a sua casa. Devo alimentar pensamentos puros e guiar-me pelos mais santos propósitos. Não devo conservar em meu coração orgulho, inveja, ciúme, suspeitas, ódio ou engano, porque eu estou na presença de Deus. Este é o lugar onde Deus vem ter com o seu povo e o abençoa. O Altíssimo e Santo que habita na eternidade me vê e esquadrinha o meu coração e lê os meus mais secretos pensamentos e atos da minha vida. Ao entrarmos na casa de Deus, se a nossa noção for a de que há um Deus que consegue ver toda a nossa plenitude, a plenitude do nosso ser, certamente que inclusive até os maus sentimentos, os sentimentos não santificados, nós teríamos o cuidado de deixar fora da casa de Deus, pela consciência que temos de que Deus desejará falar-nos a um coração aonde possa haver lugar para as coisas boas que Ele nos quer oferecer. Em relação à forma como devemos agir neste lugar sagrado, uma outra orientação é dada. Deve haver solene e respeitoso temor sobre os adoradores ao entrarem no santuário. E devem eles deixar para trás todos os pensamentos comuns e mundanos, pois este é um lugar em que Deus manifesta a sua presença. Deus manifesta a sua presença aqui.
Nós cantamos no início deste culto, Deus está presente, Deus está aqui. Cantamos ainda que podemos ver a presença de Deus no rosto de cada um que aqui está. Queridos, que verdadeiramente esta realmente seja a nossa experiência, de que vejamos Deus no rosto de cada um dos adoradores que aqui está. Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais e os filhos... Deus é desonrado pela maneira frouxa em que os pais dirigem os filhos enquanto estão na igreja. Pode parecer duro isto, queridos, mas Deus pode ser desonrado pela forma como eu permito que o meu filho ou que a minha filha, que os jovens se comportem quando estamos na presença de Deus. E isto porquê? Nada do que é sagrado, nada do que pertence ao culto de Deus deve ser tratado com descuido ou indiferença. Ao se apresentar a palavra da vida, deveis lembrar-vos de que estáis ouvindo a voz de Deus por intermédio do servo escolhido. Queridos amigos, neste momento pode ser a minha figura que vocês veem, mas é o recado de Deus que vos está a ser transmitido. Podem não ser eloquentes as minhas palavras, mas a mensagem é de Deus. Podem não ser adequados os termos, mas a ideia é a que Deus quer imprimir no nosso coração. Por isso, quando alguma atitude de algum barulho ou de alguma desconcentração acontece, é a mensagem que Deus urgentemente quer transmitir aos seus filhos que está a ser perturbada. E nós devemos ter todo o cuidado para que não haja qualquer tipo de obstáculo na transmissão desta mesma mensagem aos filhos que Deus tem aqui reunidos. Ellen White comenta ainda a respeito dos pais e dos comentários que às vezes podem ser feitos em casa, depois do culto, o cuidado que deveríamos ter com os comentários na hora do almoço ou nas horas da tarde de sábado. Ela diz então o seguinte: o delicado e impressionável espírito dos jovens avalia o trabalho dos servos de Deus pelo mesmo padrão pelo qual os pais o medem. Muitos chefes de família têm por costume criticar em casa o culto, aprovando umas poucas coisas e condenando outras. Desse modo, a mensagem de Deus aos homens é criticada e posta em dúvida e tratada levianamente. Que impressões são produzidas por essas observações imponderadas e irreverentes? Só os livros do céu poderão revelar o seu impacto. Mais adiante ela continua dizendo: ao seu senso moral, portanto, ao senso moral das crianças e dos jovens, é assim dada uma orientação errada que o tempo nunca conseguirá retificar de todo. Os pais muitas vezes se queixam da dureza do coração dos filhos e da dificuldade que têm em convencê-los de que é seu dever atender às exigências divinas. Os pais, muitas vezes não convertidos, são culpados disso. E as suas ideias estreitas e mesquinhas acerca da santidade do ministério e do santuário de Deus foram entretecidas na educação dos filhos. As crianças e os jovens nunca devem achar que há algo que se devem orgulhar, ser indiferentes e descuidadas nas reuniões em que Deus é adorado. E aqui eu acrescentaria, meus queridos irmãos, a cada um de nós. As crianças, os jovens e cada cristão nunca deve achar que há algo que deve se orgulhar, ser indiferente e descuidado nas reuniões em que Deus está a ser adorado. E agora fica aqui um conselho útil para cada um de nós que sente ser sua responsabilidade de reorientar o seu comportamento de reverência e de adoração. Caso tenhais formado em qualquer grau o hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus,
Exercei as faculdades que tendes para corrigi-lo e demonstrar que tendes respeito próprio. Praticai a reverência até que ela se torne parte de vós mesmos. Volto a ler. Caso tenhais formado em qualquer grau o hábito de desatenção e indiferença na casa de Deus, exercei as faculdades que tendes para corrigi-lo e demonstrar que tendes respeito próprio. Praticai a reverência até que ela se torne parte de vós mesmos. Meus queridos, Deus tem para nós o desejo de nos revelar de forma abundante o seu amor e o seu carinho. Deus está presente entre nós neste momento. E a cada um de nós, desde as crianças mais tenras até os jovens, passando pelos adultos, até aqueles de mais idade, Deus, neste momento, em momentos como este, quer se dirigir pessoalmente. Por isso, somente através de uma atitude de profunda adoração, de reverência e de silêncio, podemos efetivamente captar com a devida atenção aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nós. Que esta atitude, queridos amigos e irmãos, possa fazer parte intrínseca da nossa maneira de orar, da nossa maneira de adorar, da nossa maneira de comparecer diária e semanalmente diante do Senhor. E que Ele abençoe ricamente a sua igreja. E que cada um de nós possa verdadeiramente sair a cada sábado, a cada domingo, a cada quarta-feira da sua casa, cheios com a plenitude da mensagem que Deus nos trouxe naquele dia. Que o Senhor abençoe a todos. É a minha oração nesta manhã. Amém. Para terminar o sermão desta manhã, iremos entoar as estrofes do hino número 18. 1, 8. Deus
Apenas um detalhe que me esqueci de comentar no início. Se alguém tiver interesse em aprofundar o conhecimento e a compreensão deste assunto sobre o qual hoje falamos, recomendaria de forma veemente a leitura do capítulo 80 do livro Orientação da Criança. Capítulo 80 do livro Orientação da Criança. Estes e muitos outros conselhos práticos poderão ali ser encontrados de forma a aprofundar o nosso conhecimento sobre esta questão e a nossa consciência sobre este importante assunto. Oremos. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo grande cuidado que tu tens ao trazer-nos à mente a compreensão de temas tão sensíveis como este. Querido e bondoso Deus, obrigado porque tu nos chamas não só a atenção, mas acima de tudo, Senhor, tu nos ajudas a perceber que os grandes beneficiados, ao termos uma atitude de reverência na tua casa, seremos nós, porque estaremos em condições de receber as bênçãos que diariamente preparas para cada um. Obrigado, Senhor, porque nos trazes à mente a solenidade deste tema. Ajuda-nos, bom Pai, a cada um de nós poder fazer os ajustes necessários na sua própria experiência de adoração. Quanto ao mais, bom Senhor, pedimos-te perdão pelas vezes em que temos sido negligentes neste assunto particular. Que, a partir de agora, Senhor, nos ajudes neste local e nos arredores do mesmo, a mantermos esta mesma atitude de reverência. Que ao sairmos daqui, bom Pai, que saiamos com o desejo de permanecermos sob a bênção do Teu Espírito e sob a iluminação da Tua mensagem. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia da eternidade. Amém.